bom dia. Gostaria que todos se sentassem, por favor, para a gente iniciar nosso evento. Bom dia, com muita satisfação que nós recebemos vocês aqui, para a gente é uma honra. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e agradecer à Embaixada de Taiwan, sua presença aqui também, na pessoa do embaixador Benito Liao. E chamo, neste momento, o senhor Márcio Coimbra, presidente do Monitor da Democracia e CEO da Casa Política. Obrigado, meus amigos. É uma satisfação encontrar com vocês aqui nessa manhã de hoje. É sempre muito importante para a Casa Política, como think tank, e para o Monitor da Democracia, ter pessoas importantes para a gente discutir ideias, porque nós acreditamos que nós podemos mudar o nosso país com ideias, e essa é a melhor forma de se mudar o país. Não é com nenhuma outra forma, a não ser com o exercício democrático pleno, que é nós discutirmos novas ideias e novas formas de desenvolvimento e diálogo entre setores da nossa sociedade. Eu queria aqui, primeiro, agradecer a presença das autoridades que estão aqui. É uma satisfação recebê-los para esse diálogo estratégico que nós sempre promovemos e achamos essencial que ocorra entre Brasil e Taiwan. Eu gostaria de dedicar uma saudação calorosa ao meu caro amigo Caio Junqueira, da CNN Brasil. O Caio veio de São Paulo, especialmente para estar conosco hoje e mediar esse debate. A sua presença, Caio, para a gente é um privilégio, e a sua análise criteriosa, a sua experiência como analista político, trazem um peso inestimável para as discussões dessa manhã. Muito obrigado pelo esforço da viagem e por emprestar a sua credibilidade ao nosso encontro. O Monitor da Democracia é um think tank da Casa Política. Somos hoje o único escritório de relações governamentais em Brasília que conta com um núcleo de pesquisa dedicado 100% ao trabalho de advocacy. O Monitor trabalha executando pesquisas, estudos técnicos, publicando artigos, reflexões e estruturando observatórios sobre os temas mais relevantes da política internacional. Nós entendemos que o Brasil precisa de dados sólidos para se posicionar em um mundo complexo. E, nesse cenário, poucas questões são tão urgentes quanto a situação em pontos nevrálgicos do comércio global. Todos vocês sabem que eu fui diretor da Apex Brasil e eu acho muito importante nós discutirmos o comércio internacional e a presença da internacionalização do nosso país no cenário global. E nada mais importante do que a gente discutir questões como o que tem acontecido no Estreito de Hormuz, em Malaca e também, fundamentalmente, no Estreito de Taiwan, o mais importante de todos no mundo. É nesse contexto que olhamos para Taiwan, um país soberano, independente e reconhecido pelos cidadãos brasileiros como um parceiro indissociável de nossa cultura e de nossa economia. A estabilidade de Taiwan e do seu estreito não é apenas uma questão regional. Nós sabemos que é um pilar da economia mundial e interesse direto do Brasil. A gente sabe que Taiwan é o principal produtor dos semicondutores do mundo inteiro e que praticamente 90% desses semicondutores são produzidos em Taipei. Então, todos vocês que têm um celular, que estão tirando fotos, filmando, falando no telefone, vão entrar no seu carro, depois vão chegar no seu trabalho e ligar o seu computador, todos vocês carregam um pedaço de Taiwan
dentro do cotidiano de cada um de vocês. Então, isso é muito importante. A gente pode não estar vendo Taiwan, mas Taiwan está facilitando a nossa vida todos os dias, em diversos momentos. Então, eu queria também saudar calorosamente o meu fraterno amigo, o embaixador Benito Liao, que representa o governo de Taipei no Brasil, também o senhor Alfredo Xu, chefe da divisão econômica. É uma honra tê-los aqui para fortalecer esses laços bilaterais e para explicar a importância de Taiwan e dessa interligação econômica essencial que faz diferença entre os nossos dois países. Recentemente, a Bolsa de Taiwan passou a Bolsa de Londres, e foi um dos acontecimentos mais importantes da economia mundial nos últimos meses. Imaginem, uma ilha do tamanho do Rio de Janeiro, com uma bolsa mais pujante que a principal capital financeira europeia. Esse é o ponto importante financeiro e econômico ao qual o Brasil não pode estar dissociado. Então, é com essa visão estratégica que o Monitor trabalhou em 2 estudos, e aqui eu saúdo o nosso conselheiro internacionalista Mário Machado, que veio a Brasília também especialmente para apresentar 2 estudos que ele preparou sobre a relação com Taiwan e a importância da sua economia, sobre a oportunidade de cooperação bilateral Brasil e Taiwan pós-crises globais, e o impacto da estabilidade no Estreito de Taiwan no preço das commodities. Vocês estão vendo um QR Code em cada uma das mesas, e vocês podem apontar o seu telefone com um chip taiwanês para acessar os estudos que estão disponíveis no site do Monitor da Democracia e que vocês podem baixar para ler e analisar com todo o cuidado e também para divulgar, porque esses estudos são abertos e o grande objetivo nosso é que eles ganhem as redes, ganhem as discussões e o Brasil possa entender realmente a profundidade que uma relação econômica focando na modernidade pode trazer para o nosso país. Nós esperamos que as reflexões de hoje, mediadas pelo querido Caio Junqueira, tragam novos horizontes para a nossa atuação institucional e política e façam do Brasil um país cada vez melhor. Muito obrigado a todos. Gostaria de chamar aqui à frente o embaixador Benito Liao, representando Taiwan, para dar suas palavras. Bom dia a todos, todas. A ver se minha oportunidade ha sido um pouco melhor hoje. Autoridades, senadores, amigo Márcio da Casa Política. É uma honra grande e prazer para estar aqui e compartilhar sobre Taiwan. Taiwan é um país soberano e independente, não subordinado à China. Isso é a primeira coisa, mas Márcio já falou isso para mim. Repito isso. Taiwan é pequeno, mas também grande. Deixe-me explicar outro porquê. O território de Taiwan é apenas 36 mil quilômetros quadrados, um pouco maior que o estado brasileiro de Sergipe. No entanto, Taiwan tem uma população de 23 milhões, maior que a população total combinada de quatro países nórdicos: Suécia,
Dinamarca, Finlândia e Islândia, mais maior. De acordo com os dados mais recentes, a capitalização do mercado de ações de Taiwan tornou-se a sexta maior do mundo nos últimos tempos, aproximadamente 4 vezes que a do Brasil. Isso se deve principalmente ao rápido desenvolvimento da indústria de semicondutores e da inteligência artificial. O governo brasileiro atribui grande valor ao desenvolvimento industrial e constitui uma potência industrial de grande relevância. Nesse aspecto, acompanhando a evolução dos tempos, muitas empresas de tecnologia taiwanesas têm investido no Brasil. Exemplos notáveis incluem Foxconn, que fabrica computadoras, teléfonos celulares e outros produtos eletrônicos. A ASUS e a Acer, marcas taiwanesas de computadores amplamente conhecidas. A Huawei, que produz braços robóticos para auxiliar na automação das linhas de produção industrial brasileiras. Até mesmo o computador positivo de marca brasileira beneficiou-se de assistência técnica de uma fabricante taiwanesa de computadores há muitos anos. E atualmente tornou-se um fornecedor de grande importância no mercado. A Data Technology produz equipamentos relacionados à memória. A Delta produz sistemas de armazenamento de energia, oferece soluções industriais para otimização de redes e energia renovável. Todos sabemos que a memória e a energia são 2 fatores mais críticos na atual indústria de inteligência artificial. E acreditamos que todas essas empresas podem dar contribuição significativa para o desenvolvimento da inteligência artificial no Brasil. A indústria de semicondutores de Taiwan tem atraído atenção e reconhecimento global devido ao seu atual desenvolvimento e às suas conquistas. O processo de desenvolvimento pertinente é detalhado no livro The Chip War, cuja leitura recomendo enfaticamente para que se compreenda plenamente os esforços de Taiwan neste setor. De fato, a experiência bem-sucedida de Taiwan na indústria de semicondutores está se expandindo para os Estados Unidos, o Japão e a Alemanha. A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company já investiu e estabeleceu fábricas
nesses países com o processo transcorrendo de maneira bastante fluida. O governo taiwanês também está compartilhando sua expertise com países de mentalidade afim, o que inclui o treinamento de engenheiros e intercâmbios com estudantes de departamentos universitários pertinentes. Se o governo brasileiro estiver disposto a adotar uma política mais flexível, superando certas restrições diplomáticas e demonstrando sinceridade no contato direto com o governo taiwanês, talvez Taiwan considere estender sua cooperação no setor de semicondutores também ao Brasil. O princípio da política externa brasileira enfatiza a resolução pacífica de disputas, o que é muito importante e crucial. Taiwan, assim como o Brasil, valoriza a paz. Compartilhamos valores universais como a democracia, a liberdade e a paz. No entanto, a China jamais renunciou à possibilidade de empregar a força para tomar Taiwan. Diariamente, aeronaves militares chineses tentam provocar Taiwan cruzando a linha mediana do Estreito de Taiwan, com a intenção de deflagrar um conflito militar. Taiwan produz mais de 90% dos chips de alta tecnologia do mundo. A paz em Taiwan é crucial para a paz na região da Ásia-Pacífico e constitui um fator vital para a continuidade do desenvolvimento robusto da economia global. Esperamos que países amantes da paz como o Brasil, que são também potências regionais, valorizem igualmente a paz e a segurança na região da Ásia-Pacífico e expressem claramente que as questões relativas ao Estreito devem ser resolvidas pacificamente, rejeitando a opção de solucionar disputas por meio da força. Naturalmente, Taiwan espera expandir sua visibilidade e suas relações de cooperação substantiva na América Latina. Por exemplo, em nosso aliado Paraguai, estamos promovendo o projeto de prosperidade, que estabeleceu o Parque Tecnológico Inteligente Taiwan-Paraguai e está atraindo investimentos ativamente. Esperamos que, ao atrair empresas industriais e de alta tecnologia, possamos auxiliar o Paraguai na modernização de sua indústria de alta tecnologia. Ao mesmo tempo, esperamos que as empresas taiwanesas sediadas lá possam expandir seus alcances para o Mercosul, permitindo-lhes comercializar seus produtos nos Estados-membros do Mercosul e outros países vizinhos, por suposto, alcançando, assim, um objetivo próspero e de benefício mútuo. O Brasil e Paraguai mantêm relações estreitas, portanto,
Também convidamos as empresas industriais brasileiras a considerar os custos de energia elétrica relativamente baixos do Paraguai e a investir na instalação das fábricas no parque. Essa é também uma forma de cooperação de benefício mútuo e acreditamos que produzirá excelentes resultados. Taiwan é repleta de oportunidades de negócios. Taiwan seja uma ampla variedade de exposições profissionais internacionais, tais como a mundialmente renomada Feira Internacional de Computadores, a Feira Internacional de Cidades Inteligentes, é a maior do mundo. A Feira Internacional de Alimentos e Bebidas, além de exposições de diversos tipos de maquinário industrial. Essas exposições proporcionam um ambiente excelente e serviços personalizados, oferecem às startups brasileiras inúmeras oportunidades de inovação, estímulo e colaboração. Para concluir, Taiwan é um parceiro do Brasil. Taiwan apresenta oportunidade de negócios ilimitados com o Brasil. Obrigado. Entende? Sim. Neste momento, eu gostaria de chamar o chefe da divisão econômica do escritório de Taipei no Brasil, senhor Alfredo Xu. Bom dia, autoridades, senadores, amigos de Taiwan, tudo bem? Sou Alfredo, chefe da divisão econômica, meu segundo retorno aqui no Brasil, e hoje eu gostaria de apresentar umas oportunidades novas para vocês, que o Brasil pode fazer e trabalhar conjuntamente com Taiwan. Meu nome é Alfredo Xu, novamente, e pode passar já. Tá bom, obrigado. Tá. Hoje eu vou apresentar a você rapidamente um panorama econômico e comercial bilateral e presença de Taiwan no Brasil, isso é as cooperações internacionais. Taiwan é uma figurinha de batata doce, né, que fica no centro de coração da Ásia, de distância de Taiwan para os países asiáticos são menos de 5 horas, que Taiwan para Singapura são 5, que é mais do sul da Ásia, e de Taiwan para Japão são 3 horas e meia. Então você pode ver Taiwan está um posicionamento geográfico bem colocado na Ásia. Está do lado da China. E somos também um dos principais investidores de lá, a partir do ano 90, por causa do idioma que a gente fala do mesmo. E aí facilitamos os empresários europeus, americanos, para poder conquistar o mercado chinesas e também que virou também levantamos esse dragão também, né? Mas a partir do ano 2018 muitas empresas taiwanesas estão saindo de lá, tem muitos que têm voltado a Taiwan e o resto foram para o sudeste da Ásia. Se não me engano, em Bangkok
capital de Tailândia, temos 20 mil fábricas taiwanesas lá. E uma delas, que já veio em 2014, que é Calcambi, que está em Manaus, está fabricando bastante produtos eletrônicos, também fornecendo os clientes na região sudeste do Brasil. Essa seria a nossa importação e relação bilateral entre Brasil e Taiwan. Nós exportamos 1,3 bilhões de dólares, enquanto a gente importa 2,5 bilhões de dólares. Né? A maioria que a gente exporta são válvulas e tubos, equipamentos de telecomunicação, máquinas de processamento, enquanto a gente importa são soja, milho, minério de cobre, celulose, óleo brutos e de petróleo. Né? Então, vocês podem ver, nossos commodities são componentes industriais, enquanto a gente importa commodities do Brasil, que são mais de agricultura. Aqui, eu não vou destacar muito, porque o embaixador também acabou de falar, mas quero destacar um pouco do positivo, que é uma grande empresa brasileira que, em forma conjunta, trabalhou com uma empresa taiwanesa, que se chama Clevo, que realmente ajudou positivo de saber como utilizar nossos componentes em Taiwan. Ele tinha um escritório lá em Taiwan. Cada ano de Computex, eles observam novas inovações que Taiwan trabalha com os Estados Unidos e União Europeia, né? E aí eles começam a fazer esse tipo de importação desses componentes e se montar aqui. Eu acredito positivo de estar no estado de Paraná. E então está muito próximo do nosso aliado Paraguai do lado. E outra coisa gostaria de destacar seria a Smart Fit. Eu acredito que todo mundo conhece a Smart Fit daqui e hoje em dia também cresceu muitas outras lojas de academia, Blue Fit. Todas essas empresas trabalham com nossa empresa Johnson, que tem a marca de Matrix, Revolution, Horizon. Está todas essas academias agora. Smart Fit, se não me engano, aqui na América Latina, tem uns 150 mil lojas, 150 mil academias, enquanto Blue Fit já está começando a crescer, tem uns 1.500 aqui no Brasil. Então, Taiwan não quer ser número 1, mas é o melhor parceiro de tudo. A gente ajuda, por exemplo, Apple também. Apple trabalha com Apple iPhone, mas a fábrica de Foxconn, que está em Jundiaí, também monta o iPhone aqui no Brasil. E cada série mais avançado, ele foi exigido pela marca Apple, que faz aqui, mas, segundo as informações internas, ainda está 20% mais caro que fora, né? Porque aqui temos custo Brasil, mas estamos tentando de fazer o cost down o mais rápido possível. Outra empresa, HMD, é uma máquina de fazer, de medir seu nível de açúcar no sangue, e aí também veio a fazer e fornecer no sistema de saúde público. Eu não sei se você sabe quantos diabéticos aqui no Brasil tem, sabe? Tem uns 30% da população brasileira. Quer dizer que tem mais de 60 milhões de diabéticos. Enquanto Taiwan, essa empresa, o ano total, só tem 1 milhão de fabricação de máquinas de medidor. Então, ele também, em aliança com outra empresa, chama Biotech, também está fornecendo. Os dois juntos, chegando apenas
3 milhões. Então, imagina, ainda tem muita falta dessa demanda que o Brasil tem, né? E outras já são marcas que o embaixador já tem mencionado, e eu vou pular. Aqui são as feiras importantes, o embaixador também já tem mencionado. Eu gostaria de destacar umas quantas para vocês poderem ter uma ideia que, por exemplo, aquele que eu acabei de falar sobre academia. Tem uma feira em março, chama Thai Expo. Também tem vários tipos de produtos que o Brasil deve ter bastante interesse e, através da minha divisão, a gente oferece subsídio enquanto compradores têm um faturamento em cima de 3 milhões, $1 milhão. Daí, a gente pode oferecer passagem ou subsídio de acomodação, né? E tem Computex, que já vai passar agora no dia dia 6, desculpa, dia 6 a dia 5 de junho, esse ano. Eu acho que esse foi do ano passado, né? Desse ano? Ah, tá, tudo bem. Mas Computex também são uma plataforma onde grandes empresas aproveitam de lançar novos produtos e tal. A empresa americana, NVIDIA, sempre está aqui para lançar novos produtos lá, para que o mundo saiba que eles trabalham em forma conjunta com Taiwan, tá? E, claro que o Brasil encaixa perfeitamente Food Taipei, que é o processar alimentos, né, que a gente agrega valor nos commodities, que o Brasil tem muito. E eu lembro, muitos anos atrás, a Apex Brasil também participava, tinha pavilhão. Hoje em dia, que de repente já realocou o recurso para outras feiras. Mas, assim, essa feira continuadamente sendo número 1 da Ásia. Então, sugiro que alguns empresários nesse setor que pode continuar aproveitando dessa feira. E outra seria, normalmente, em outubro, Taitronics, que é uma das feiras sobre componentes. Então, muitas empresas brasileiras que vão procurar os componentes e para poder montar aqui. A feira de Computex este ano, a gente já pesquisou mais ou menos, através do sistema de cadastro, já tem 23 empresas brasileiras que vão participar do Computex deste ano. E 3 empresas grandes já ganhou também licitação do governo federal. Então, vão lá e fazer sourcing lá, né? E aí, vocês veem muitas cooperação embaixo da mesa, mas a gente quer ser reconhecido. É uma cooperação que a gente trabalha por anos e tem bastante tempo já. Tá. Aqui eu gostaria de aproveitar o momento também. Acabei de receber uns projetos lá em Taiwan, que seria a nossa Secretaria de Desenvolvimento Industrial, que vai ter uma competição, chama Mobile Heroes Global 2026. A gente quer incentivar os startups para que possam participar desse evento lá. A gente está enfocando mais ou menos 10 mil talentos participantes, e essa já tem mais 24 anos. Uma das principais competições de TIC, né? Information Communication and Technology. E então sugerimos que esse evento, os jovens talentos que têm startups podem participar e tem um prêmio de $60 mil. Tá? E o segundo projeto chama The International Space Tech Startup, que a gente também gostaria de recrutar os talentos, jovens talentos, que estão nesse ramo, para receber um treinamento de 3 semanas lá em Taiwan. E depois, se puder, também pode considerar levar esse projeto a Taiwan. E nossa agência aqui chama Small Medium Enterprise Startup Administração.
Ele está organizando esse evento para poder oferecer os jovens talentos que têm projetos de startups nesse ramo para poder receber treinamento e depois considerar ter projeto lá em Taiwan. E o último programa chama Soft Landings. Tá? Se tiver startups talentosos que já têm projetos, a gente gostaria de deixar essas equipes ir até Taiwan e dar uma chegada suave e de poder ter mais acesso com com o nosso cluster industrial e, principalmente, se seu projeto tem bastante potencial, e a gente vai introduzir investidores para seu projeto diretamente. E também tem uma data de deadline, né? Eu acho que até julho. Até julho. 10 de julho, tá? Então, se tiver interesse, pode entrar em contato com nossa divisão econômica e a gente vai compartilhar mais detalhes, tá? Para concluir, meu segundo retorno aqui, eu lembro que na última ida do Poder Executivo, do parte do Ministério da Economia, ou do MIDIC, foi em 2014. Mas o setor privado está muito fluido com Taiwan. Muitas feiras a gente recebe empresas brasileiras lá. A gente acredita, se tiver um mecanismo, uma plataforma de conversa, a gente pode enfocar mais numa forma conjunta de como mapear esse desenvolvimento industrial para o Brasil e, ao mesmo tempo, de gerar mais oportunidades, né, para ambos os lados. Eu lembro, em 2012, nosso volume de comércio chegou até 6 bilhões. Você pode ver, no início, esse volume comercial caiu quase para a metade. Mas quem que está substituindo o lugar do Brasil é México agora, porque tem muito mais empresas taiwanesas a partir de 2018, por causa da guerra comercial entre Estados Unidos e China, muitas montadoras que tamanho como Foxconn, ou maior que Foxconn, foram para a cidade de Juárez. Então, lá tem mais de 7 ou 8 tamanhos dessas, enfocando onde? O mercado dos Estados Unidos. E eu acredito que se dois governos trabalham em forma conjunta, a gente pode gerar muito mais negócios e mais oportunidades para jovens talentos. E espero que, futuramente, a gente pode criar um ambiente favorável para ambos os governos, ter uma melhor conversa e ter um diálogo, que Taiwan tem vários com países europeus e também com os Estados Unidos. Cada ano a gente troca uma ideia de como fortalecer nossa indústria para fazer melhor para os ambos países. E eu vou concluir aqui e esperar até o momento de pergunta e resposta. Obrigado. Neste momento, eu gostaria de chamar aqui à frente o senhor Caio Junqueira para fazer a sua análise sobre a relevância de Taiwan na geopolítica e economia mundial. Olá, bom dia a todos. Obrigado, Márcio, Paola, pelo convite. Muito me honra estar aqui com vocês. De verdade, eu sou um pouco fascinado nesse assunto, além de geopolítica em geral e além, claro, de política brasileira, que é a minha área de atuação. Eu preparei um material, eu tenho 20 minutos, eu vou pôr só o meu cronômetro aqui do relógio para respeitar o tempo que me foi pedido. Só um minuto. Bom, vamos lá. Eu queria só começar com uma provocação. Qual que seria o estreito mais importante do mundo, né?
é o Estreito de Taiwan ou é o Estreito de Hormuz, né? A gente tem se dedicado muito na cobertura política, geopolítica diária, nós jornalistas, ao Estreito de Hormuz, há pelo menos 2, 3 meses, todos os dias com notícias sobre o Estreito de Hormuz, que, de fato, tem a sua relevância episódica, né? A gente está falando de 2 grandes gargalos logísticos e comerciais do mundo, talvez os 2 principais gargalos e trechos por onde circula grande parte da economia global. Mas eu ouso dizer, e quando a gente debate isso, enfim, internamente também, produzindo o jornal que nós fazemos todos os dias, a gente acaba concluindo que, sim, é o Estreito de Taiwan é o estreito mais relevante do mundo. O Estreito de Hormuz ele tem hoje uma relevância, vamos dizer assim, esporádica. Nós estamos debatendo muito o Estreito de Hormuz por tudo que ele significa, né? A capacidade que o Irã teve de congelar a situação da segurança energética no planeta, mas o Estreito de Taiwan é que vai definir quem vai ser ou não a potência mundial que vai mandar no século XXI, né? É a nova grande corrida a partir desses aspectos de todos os interesses que envolvem Estados Unidos e China no Estreito de Taiwan, né? Por tudo que significa aquela ilha, né? Uma ilha do tamanho do Rio de Janeiro, uma ilha com uma população, vocês mencionaram aqui de Sergipe, né? A gente compara também um pouco com o tamanho do estado do Rio de Janeiro, com uma população aproximada da Grande São Paulo, 20, 23 milhões de habitantes, mas que conseguiu transformar em 20, 30, 50 anos uma economia que era uma economia de mão de obra barata e baseada apenas em recursos naturais, na grande economia do conhecimento. Então, a importância do Estreito de Taiwan não é apenas, então, somente em razão da disputa entre China e Estados Unidos e quais interesses vão prevalecer ali em Taiwan, mas sim pelo que ela significa em termos de uma potência de sociedade do conhecimento, né? O futuro, né? Taiwan é uma economia que todos os países idealizam se tornar uma Taiwan. E Taiwan, no espaço do estado do Rio de Janeiro, conseguiu realizar esse grande objetivo de todos os países. O que é Taiwan? Basicamente, investe 3,5% do seu PIB em conhecimento, é o terceiro maior investimento do mundo, 1/3 do transporte marítimo global, 1/4 de todo o comércio mundial em volume, os 2 maiores portos do mundo, as empresas que dominam 2/3 do mercado global de semicondutores, isso já foi falado pelos diplomatas aqui de Taiwan. A principal empresa deles, que foi citada aqui também, né, eu vou aportuguesar, se o embaixador me permite, TSMC, controla 84% da produção mundial dos processadores avançados, maior número de ações de tecnologia listadas em sua bolsa de valores, 1/10 da capacidade global de transporte do comércio internacional, e é vanguarda não apenas em tecnologia, mas em biomedicina, internet das coisas, energia verde e economia circular. Então, quando a gente pensa numa sociedade avançada, a gente pensa em Taiwan. Taiwan é quase que, quando a gente olha o futuro, ou que a gente gostaria que o Brasil fosse daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, a gente olha esse pequeno espaço de terra do outro lado do mundo, que virou e conseguiu se transformar num espaço muito curto de tempo em uma sociedade extremamente evoluída. E por isso que ela virou um alvo de disputa entre Estados Unidos e a China. Agora, tem um impacto grande, muito grande, de tudo que está acontecendo, voltando à minha tela anterior, em Hormuz, no que está acontecendo em Taiwan. O impacto da guerra no Oriente Médio, basicamente, é um enfraquecimento do Trump e dos Estados Unidos e um fortalecimento da posição chinesa, né? Estados Unidos entrou nesse atoleiro, nessa armadilha que é essa guerra do Irã, que ele não consegue sair de lá. Ele tenta negociar, conseguiu agora um cessar-fogo e precisa sair a todo custo dessa guerra do Irã, que fragilizou politicamente internamente o Trump, que fragilizou a posição americana em relação
aos demais países do mundo, e isso permitiu que a China se fortalecesse e olhasse Taiwan com outros olhos, né? Ela aproveita a situação de fragilidade e de enfraquecimento dos Estados Unidos, que é um dos grandes fiadores de Taiwan no mundo, talvez o principal, para reformular a sua política em relação a Taiwan. Isso como, né? A gente olha que a política dos Estados Unidos para Taiwan sempre foi ali uma manutenção de armamento. Agora mesmo, em dezembro, os Estados Unidos liberaram 11 bilhões de dólares para que Taiwan pudesse melhorar o seu sistema de defesa, mas, ao mesmo tempo, pelo menos no governo Trump, tem uma ambiguidade muito grande, tem um distanciamento da Casa Branca, ninguém sabe muito bem como que o Donald Trump quer tratar a questão de Taiwan, se quer apoiar, se não quer apoiar. Ao fim e ao cabo, a nossa percepção é de que o Trump não dá muita bola para o destino de Taiwan, e que o Trump não liga muito para o caso da China anexar, né, Taiwan. Tem um reconhecimento, a gente tenta fazer um exercício todos os dias, ou quase todos os dias, do que passa na cabeça do Trump em relação a todas as políticas, tanto no Oriente Médio como no mundo. A gente nunca consegue saber propriamente o que passa na cabeça do Trump, mas a gente imagina que, na cabeça dele, ele divide mais ou menos o mundo em 3 grandes regiões. Uma região mais ocidental, né, América Latina, que seria uma área de influência dos Estados Unidos. Europa ficaria com a Rússia e a Ásia da China. Então, nesse contexto também, o destino de Taiwan acaba sendo prejudicado, porque se o Trump entende que a China manda na Ásia, Taiwan correria e corre um risco da China avançar sobre Taiwan sem qualquer reação mais forte dos americanos. E outra, né, se o Trump não consegue ganhar uma guerra no Irã, como que ele conseguiria ir para cima ou tentar resistir a uma anexação de Taiwan pela China? Então, essa situação do Estreito de Hormuz, ela acaba impactando diretamente na forma como os Estados Unidos observam a questão de Taiwan. Os Estados Unidos não ganham a guerra do Irã. Como que ele conseguiria impedir a China de anexar Taiwan? Essa é a grande questão. E aí o Trump acaba colocando, muito provavelmente, Taiwan como um ativo para uma negociação com a China. Eu pulei aqui uma parte anterior, aqui onde estava, que é o impacto da guerra no Oriente Médio aqui. Acho que está faltando uma tela aqui, que era a política dos Estados Unidos, mas eu vou de cabeça aqui. Eu falei da política dos Estados Unidos para Taiwan, e agora a política da China para Taiwan, como um reflexo também da própria conflito do Oriente Médio. A China, o lógico seria a gente imaginar que a China aproveita o momento de fragilidade dos Estados Unidos no mundo, no conflito no Oriente Médio, para avançar militarmente sobre Taiwan. Mas o que a gente tem visto é o Xi Jinping e a China aproveitar a fragilidade dos Estados Unidos, mas não para avançar militarmente, né? Mas justamente para tentar, vamos dizer assim, promover divisões internas em Taiwan. O que aconteceu no dia 10 de abril? No dia 10 de abril, o Xi Jinping, depois de 10 anos, se reúne com a liderança do partido de oposição de Taiwan, do Kuomintang, e justamente para tentar aproximar-se, principalmente, da oposição em Taiwan, né? Taiwan tem eleições agora em novembro, né? E aí a política, a estratégia chinesa para Taiwan é comer pelas beiradas, comer por dentro, tentar disseminar internamente a influência da China e mostrar para Taiwan que uma anexação seria benéfica para a população de Taiwan. Então, no dia 10 de abril, Xi Jinping se reúne com a Cheng Li, né, que é a liderança da oposição do partido Kuomintang em Taiwan. 2 dias depois, o Xi Jinping anuncia ali 10 medidas, né, um pacote de medidas para Taiwan, justamente para tentar, não pela via militar,
mas pela via diplomática, entre aspas, né, influenciando na política interna essa aproximação com Taiwan, tentando mostrar para Taiwan que seria interessante uma política de proximidade e uma anexação com a China, né? Hoje, né, o que as grandes agências de risco, aqui eu estou falando de Eurásia, estou falando de outras agências de risco, consideram que seria improvável, pelo menos no curto prazo, uma invasão militar. Isso não elimina, né, e vocês estavam falando aqui, a coerção militar, esses aviões que passam pelo estreito, o fato da ilha estar cercada pelo exército, pela marinha chinesa, né, como uma forma de pressão. Mas a estratégia hoje é olhar o enfraquecimento dos Estados Unidos e tentar colocar isso como uma medida não para invadir ou para ocupar militarmente, mas para tentar promover divisões internas na população de Taiwan, mirando ali as eleições de novembro que vão acontecer no país. E aí tem esse grande encontro aqui, dias 14 e 15 de maio, né? A gente está falando da semana que vem, da outra semana, né? Hoje é dia 6, então, semana que vem, o encontro entre Trump e o Xi Jinping, podendo estar Taiwan ali como um eixo principal. Na nossa avaliação, o Trump vai tentar utilizar, de alguma maneira, Taiwan como um ativo negociável. O Xi Jinping ele não pretende tirar ali, talvez, uma grande declaração do Trump, reconhecendo a independência, reconhecendo que Taiwan faz e integra a China, né, a política de uma só China. A ideia do Xi Jinping, é importante a gente ter em mente, ele quer passar para a história como o oposto do Trump. Ele quer ser um pacificador, um construtor de consensos, ele quer justamente mostrar para o Trump que ele exerce a racionalidade que o Trump não tem, né, nas suas negociações. Então, tem uma expectativa de, dentro dessa negociação, Taiwan entrar no bojo de uma possível declaração, mas não como algo central, né? A expectativa do Trump é tirar algum acordo comercial com o Xi Jinping. Xi Jinping chega lá e oferece um pacote de investimentos ou uma proximidade em vários acordos comerciais, mas, sim, pode ser que haja, dentro dessas conversas, alguma expectativa ali de redução de venda de armas, talvez uma declaração contra a independência, isso mais improvável. Mas o próprio Trump já deu declarações sugerindo que poderia reduzir o apoio militar dos Estados Unidos à China, né? E esse encontro aqui pode ser crucial nesse sentido, porque o Trump vai ser recebido com honras de chefe de Estado, com todas as pompas possíveis nesse encontro. Isso é uma tática chinesa muito forte, e do Xi Jinping. Se a gente lembrar como Lula foi recebido em 2023, o Xi Jinping vai tentar conquistar o Trump, e, para a China, é crucial a questão de Taiwan. Então, no bojo das negociações comerciais, pode ser que a diplomacia chinesa consiga extrair algum sinal do Trump contrária à independência de Taiwan, né? Isso é um ponto, acho que é o próximo grande ponto importante para a gente observar na relação dos dois países, né? E na relação entre China e Taiwan. A rigor, a sensação que dá é que o Trump não dá muita bola para Taiwan, ao contrário do Biden. O Biden deu 4 declarações durante o seu último mandato a favor da independência de Taiwan. A Nancy Pelosi fez uma visita a Taiwan, salvo engano, em 2022. Então, a política dos democratas e do Biden era muito pró-Taiwan. Não há uma política muito clara do Trump para Taiwan, e, num momento de fragilidade dos Estados Unidos no mundo, a China aproveita não para avançar em uma invasão e uma ocupação militar, mas para tentar disseminar internamente as divisões dentro da população taiwanesa, para mostrar para Taiwan que vale a pena a anexação pela China. Isso não é uma estratégia, pelo que eu tenho lido, e vocês sabem melhor do que eu, que muito popular dentro de Taiwan, haja vista que a maior parte da população de Taiwan é a favor da independência. Então, o próprio partido opositor, que é o Kuomintang, que tem se relacionado com o Xi Jinping, tem tido um efeito de não partir para um favoritismo na eleição do final do ano. Ou seja,
a estratégia chinesa ela não encontra ainda muito respaldo dentro da população de Taiwan, né? A população de Taiwan ainda é majoritariamente a favor da independência, por motivos óbvios, né? Uma economia ultra avançada, então não vê com bons olhos, mas a estratégia hoje do Xi Jinping é justamente tentar disseminar esse apoio, né? Conquistar por dentro, sinalizando redução de tarifas, sinalizando facilitação de turismo, e por aí vai. E aí a gente acaba aqui caindo na relação entre o Brasil e Taiwan. O histórico do Brasil é pró-China, vamos dizer assim. Eu digo em relações de Estado, isso foi muito potencializado no atual governo, né? O governo Lula, a gente teve um episódio, quase que um incidente diplomático neste ano, vocês sabem disso, né? O nosso diplomata lá em Taiwan acabou dando declarações de que o Taiwan não era um país, e ele era o nosso representante da nossa diplomacia em Taipei, né? Isso acabou criando um incidente diplomático. Se a gente pegar todas as menções que o Itamaraty faz a Taiwan, não chama Taiwan de Taiwan, chama Taiwan de Taipei chinesa. Isso também gera um incômodo entre os diplomatas e os representantes de Taiwan. Quando o Lula esteve na China, naquele encontro, no segundo semestre de 2023, também houve ali o Lula assinou o documento, né, a declaração final do encontro dos dois países, foi reconhecendo a política de uma só China, ou seja, também contrária a Taiwan. Então, o Brasil tem dado todos os sinais, especialmente este governo, de reconhecer o direito da China a anexar e ocupar Taiwan. Isso se acentuou mais de 2023 para cá, mas é a posição histórica da nossa política externa desde os anos 70, principalmente ali desde quando houve essa aproximação do Brasil, e quando o próprio Estados Unidos também deu uma guinada ali na sua estratégia de reconhecer Taiwan como algo da China, muito embora apoiando Taiwan com armamentos nucleares. Aí nós temos as eleições deste ano, que, para mim, pelo menos, é uma incógnita, porque, se nós considerarmos que, vamos pegar os dois favoritos, né, se Lula ganhar, isso continua se estendendo, né, essa política de China, né, eu vejo o coração do governo brasileiro bate muito forte pela China, né, a gente vê a forma como o Lula se relaciona com o Xi Jinping e o Lula se relaciona com o Trump, a forma como o Brasil se relaciona com a China, a forma como o Brasil se relaciona com os Estados Unidos. A gente já fez essas análises várias vezes ao vivo, no ar, de que o coração do governo Lula e do governo brasileiro é vermelho. E vermelho não apenas em razão da cor do PT e do Partido dos Trabalhadores, mas tem um olhar muito especial do Palácio do Planalto e do Itamaraty para a China. Isso é inegável, né? Os olhos brilham, e o tanto de investimento que os chineses põem, não só no Brasil, mas na América Latina, acaba ajudando a gente a entender por que o Brasil, o governo Lula, tem essa quase obsessão assim com os chineses, a despeito de ser uma ditadura, a despeito de todas as questões que tem ali. Mas tem a questão dos BRICS também, que acaba sendo um atrativo, mas o governo Lula é pró-China, né? Então, isso acaba influenciando. No caso do Flávio Bolsonaro ganhar, acaba sendo uma incógnita. A gente tem o histórico da relação do governo Jair Bolsonaro com a China, que não foi bom, não foi positivo, teve muito atrito, muito conflito, questão de vacina, enfim, foi extremamente conflituoso. A gente pode projetar o que foi o governo Jair Bolsonaro com a China, o que seria o governo Flávio Bolsonaro com a China? Não, porque são momentos diferentes. Flávio Bolsonaro, apesar do sobrenome, não é a mesma coisa que o pai, né, e tende a ser um governo muito mais, entre aspas, tutelado pelas forças do setor produtivo, pelas forças do agronegócio, do que foi o governo do pai, né? Então, para mim, é uma incógnita. Muito embora haja uma tendência de um eventual governo Flávio Bolsonaro ter uma aproximação
muito mais forte com Trump, pelos motivos óbvios, e, portanto, com a visão americana de defender Taiwan em relação à China. Por outro lado, para mim, tende a ser um governo muito mais tutelado, muito mais moderado, e com uma participação ativa dos setores da nossa economia que tenderiam a respeitar e manter essa tradição da diplomacia brasileira, de entender Taiwan quase que como um Estado chinês. Então, as eleições brasileiras elas podem influenciar nessa relação bilateral, mas ainda a ver como seria, eventualmente, caso Flávio Bolsonaro ganhasse, a relação do Itamaraty, do Palácio do Planalto, com a China. Deu 21 minutos aqui, não sei se está tudo bem, eu passei 1 minuto, mas eu acho que era essa mensagem que eu queria passar. Tá bem? Obrigado, viu? Permanece aqui que a gente vai fazer o debate, por favor. Neste momento, eu gostaria de chamar o Mário Machado para fazer a explicação dos estudos que ele produziu e se juntar aqui ao Caio Junqueira. Tudo bem? Eu começo aqui? Bom, Mário, vamos lá. Primeiro, eu queria explorar contigo a relação bilateral dos dois países. Se você avalia que a relação dos governos e do atual governo do Brasil com a China impacta na relação diplomática dos dois Estados. É um jogo de equilíbrios, né? O que nossos estudos procuraram, a partir dos números, foi olhar para essas relações e tentar buscar fundamentos para as nossas análises no Instituto, além da retórica. Então, olhar nos números, olhar no número do comércio e olhar a verdade dos fatos, que é obscurecida pelas retóricas de todos os lados, né? E o que nós encontramos foi um Brasil que tem muito a se beneficiar, nas linhas do que o embaixador e representante econômico falou, muito a se beneficiar socialmente e economicamente de uma relação mais estreita com o Taiwan. E nós temos muitos problemas para alcançar isso, porque há fatores que intervêm. Então, o Brasil tem que levar a sua relação com a China e suas declarações públicas, tem que levar suas relações com os Estados Unidos, tem que balancear, como todo governo, o que a sua base quer, o que os deputados que compõem sua base querem, o que os seus eleitores querem. Isso tudo tem que entrar num jogo, o que o setor produtivo quer. O setor produtivo, com certeza, quer mais acesso a Taiwan, mais acesso a recursos taiwaneses, mais acesso ao mercado de Taiwan, mais acesso às coisas que o Taiwan exporta para o Brasil, e oportunidades que também nós encontramos interessantes, além daquilo. Nós fizemos um estudo, eu não vou entediar vocês com estatística, mas assim, se vocês depois quiserem, eu mando para vocês toda a comprovação, para quem for afeito à matemática, mas nós olhamos para aquela decantação da pauta comercial que o representante comercial, o representante econômico trouxe, e nós quebramos ela em alguns setores promissores que ainda aparecem no volume absoluto muito pouco, mas tiveram um crescimento muito grande depois de 2020. Então, são setores brasileiros sofisticados e que também ajuda a vender essa importância de Taiwan, porque não é só o agronegócio, são setores sofisticados de instrumentos de alta precisão que têm encontrado compradores lá. Os números assim são enormes na porcentagem, mas são pequenos no absoluto, mas mostram que era 0 e agora não é mais 0. E continua não sendo mais 0 ano que passa por ano. Isso é uma tendência importante para a gente observar. Então, a participação em feiras é muito importante para isso. Quer dizer que há mercado para produtos mais bem acabados do Brasil em Taiwan também, mas esse mercado tem que ser buscado. E aí, voltando, eu dei uma volta enorme para chegar na resposta aqui, é preciso que o governo brasileiro seja ativo nisso. E tem maneiras de ser ativo nisso sem ser vocal, né? Então, assim, pode se aproximar, por exemplo, mandando missões comerciais, abrindo oportunidades fiscais para a instalação, por exemplo, de empresas taiwanesas no Brasil. São oportunidades de fazer isso sem ter que entrar numa retórica nem desafiar a China. Eu acho que nem Taiwan quer um conflito, quer botar calor nisso. A gente quer normalidade, a gente quer tranquilidade, a gente quer manutenção do status quo e manutenção da liberdade de Taiwan
e do bom comércio que o Brasil tem com a China e do bom comércio que o Brasil tem com Taiwan. Né? E nós temos oportunidades, foi falado aqui do agronegócio, mas temos oportunidades grandes no agronegócio, também mais elaborado, produtos prontos brasileiros. Com certeza, é anedótico, porque eu estou morando em Minas, então eu tenho que falar isso, com certeza há espaço para bons pães de queijo congelados e artesanais serem vendidos lá, espaço para bons queijos brasileiros, que são diferentes dos queijos do resto do mundo, ainda não são famosos. Então, cafés, então, eu não vou nem falar, né? Sempre há espaço para os cafés brasileiros em qualquer mercado. Há muitas oportunidades, sucos, produtos, alguns produtos que talvez Taiwan esteja adquirindo da China, por exemplo, que possam ser usados como pressão e possam ser comprados no Brasil. Nós fizemos um modelo, de novo, eu não vou entediar vocês com... Eu estou me alongando muito, né? Mas não vou entediar vocês com estatística, mas tem um modelo que chama gravitacional de economia, né? Gravitacional para analisar comércio bilateral, e ele leva em conta as coisas que vocês devem estar pensando. Tamanho, distância, burocracias e isso tudo. E mesmo com isso tudo, atuando contra, o Brasil tem muito espaço para exportar para Taiwan e importar a Taiwan, coisas que nós precisamos muito. Né? Se vocês pensarem na indústria automotiva aqui no Brasil, que monta carros aqui no Brasil, quanto tempo vocês viram, quem acompanha carro, viu as pequenas notícias de fábrica parada por falta de chips, fábrica que não consegue porque não chega chips. Isso tudo tem oportunidades também de Taiwan investir no Brasil. Né? Abrir novas unidades produtoras, como eles têm no México, novas unidades, isso tudo tem espaços para essa cooperação. Né? E no tom mais anedótico, se vocês estiverem pensando culturalmente, eu faço parte de uma organização que talvez vocês conheçam das estradas e das entradas de cidade. Eu faço parte da liderança de programas de juventude para o Rotary International. E nós enviamos, todo ano, dezenas de jovens brasileiros para Taiwan. Né? Da minha cidade, que eu estou morando no interior de Minas Gerais, que é uma cidade minúscula, mas tem uma vida fantástica. Recomendo para quem tem, como eu, problemas de se estressar muito com fila e ambiente. É uma cidade pequena, chamada Pirapora, à beira do Rio São Francisco. Deve morar lá eu e mais 15 pessoas, mas é ótimo de viver. O que tem lá em Pirapora? A gente mandou 5 jovens para Taiwan. 5 jovens do interior do Brasil, que passaram um ano em Taiwan. E o principal relato que eu recebi desses jovens na volta, além dos relatos de adolescente, né? Fui na festa, são adolescentes de 12 a 18 anos, então alguns relatos vão ser desse sentido. Mas foram 2 coisas que me marcaram muito e que podem ajudar nas relações de governo. Primeiro é que o povo taiwanês é extremamente receptivo e acomodador das demandas. Né? Então, foram meninas que nós mandamos. Essas meninas tinham algumas demandas com diferenças culturais que foram muito bem acolhidas e muito bem tratadas. E outro ponto que elas impressionaram bastante foi com algo que Taiwan talvez possa contribuir com a gente não imagina. O alto grau de segurança que elas encontraram nas cidades de Taiwan. Assim, um grau de segurança ao ponto de... Não sei se vocês acompanham, tem um youtuber famoso de computador que fez um computador de $5.000 para distribuir para as pessoas na rua lá em Taiwan, porque ele fez numa viagem, e levar esse computador de volta seria um transtorno maior. E ele deixou parado na mesa, primeiro era quem fosse pegar. Né? Ele deixou lá e ficou o dia inteiro, ninguém tocou, ele teve que pedir para as pessoas, porque ninguém mexeu naquilo que estava lá. São coisas que nós podemos aprender, sistemas educacionais, o jeito que elas aprenderam mandarim muito rápido, 1 ano é muito pouco tempo para você aprender uma língua completamente diferente da sua, sem ter estudado anteriormente. Então, série de tecnologias que nós podemos fazer cooperação. Né? O que nosso estudo mostra, né, que o Márcio, como um grande professor, apesar do Márcio parecer mais novo que eu, ele foi meu professor, isso é um desses paradoxos da vida, ele é 10 anos mais novo que eu e foi meu professor na universidade, e eu fiz no tempo certo, então eu não sei como é que funciona essa matemática, mas o que o Márcio mostra é que nós temos espaço para isso, a cooperação. Se as pessoas se dão bem, o negócio é mais fácil. A gente tende a olhar para os negócios como se fossem automáticos. Né? Tem oportunidade aqui, tem oportunidade ali, é uma grande tabela de Excel. Mas, se o empresário brasileiro não for com a cara do empresário taiwanês e o taiwanês não for com a cara do empresário brasileiro, não anda. Quantos bons negócios aqui, acho que todo mundo aqui já participou de um bom negócio que era bom para todo mundo, mas você simplesmente não suporta aquela pessoa e não vai trabalhar com ela. E nós temos isso, muita boa vontade, muito encontro lá. Então, nós temos essas oportunidades. E os números mostram isso, por incrível que pareça. O que mais chamou a atenção nos seus estudos? Assim? O que mais te surpreendeu nos seus achados? O que mais me surpreendeu foi como a gente tem que olhar para a relação Taiwan também no modo de política monetária. Né? Hoje, tudo leva chip de computador. Como tudo leva subsídio de combustível. E a gente tem que olhar para o chip de computador como a gente olha para a gasolina. Uma interrupção. Se os chips não forem mais produzidos e houver uma interrupção lá, a inflação vai ser alta.
vai se ter pass-through de inflação. Então, a boa relação com Taiwan também é um alto interesse do Brasil para a manutenção de inflação baixa. Porque tudo que a gente compra, seja diretamente de Taiwan, seja fabricado em outro lugar, é com chip taiwanês. Não tem como escapar. Ou com design taiwanês cedido para outra empresa fazer, mas continua não tendo como escapar. Então, a paz nessa região é importante para a manutenção da inflação. E outra coisa que me surpreendeu muito é que, em eventos de crise, você falou da visita da Nancy Pelosi, foi um momento que a China decidiu exercer o seu músculo militar e causar uma tensão, os preços não retornaram para o patamar anterior. Então, nós temos duas preocupações aí. Se houver uma interrupção, há um aumento dos preços, e, cessando a interrupção, os preços não retornam. Então, isso é duas coisas que nós temos que ter atenção e tem que entrar no nosso cálculo. É importante para o interesse nacional brasileiro que a gente não tenha acesso a esses tipos de computador, como todo mundo no mundo. Então, assim, eu até estava conversando com o colega do Instituto de Liberdade ali, que era esperado dependência econômica de Taiwan, porque todo o planeta tem dependência econômica de Taiwan. Todo mundo compra de lá. Isso era esperado. O que não era esperado era esse pass-through de inflação. Agora, na prática, hoje, a sua percepção é de que estamos em que nível de relação entre Brasil e Taiwan? Morna para subaproveitada. Nós temos espaço para crescer. O que eu estava falando do intercâmbio mostra que tem espaço para crescer, tem espaço para o governo brasileiro ser mais ativo nisso. Então, é preciso ser uma política de Estado, não precisa uma política pública de governo só, mas uma política de Estado que veja Taiwan como um parceiro importante. Então, nossos estudos trazem esse subsídio, por exemplo, que são argumentos muito bons e que vão para todos os lados da política. Acho que não tem nenhum partido pró-inflação no Brasil. Sabe? Por mais que um dos lados acuse o outro que é pró-inflação e o outro lado acuse o outro que é pró-inflação, não há ninguém que defenda aumentar preços. Não há ninguém que defenda patamar elevado de preços, não há ninguém que defenda dificuldade de acesso a produtos eletrônicos no Brasil, que afeta a nossa produtividade, que afeta a capacidade, afeta nossos estudantes mais carentes. Então, tem uma série de efeitos, então ninguém é contra. O caminho é esse, mostrar que Taiwan é um parceiro importante, um parceiro necessário, um parceiro disposto, e que o governo brasileiro tem espaço, sim, para cooperar com Taiwan, sem ser antagonista da China. Há espaço para isso. A diplomacia brasileira conseguiu consolidar as fronteiras brasileiras em paz, ela consegue fazer isso. Agora, como fazer isso? Bom, aí nós temos alguns caminhos, né? Nós fizemos algumas recomendações de políticas públicas que começam com fóruns setoriais, então trazer nossos empresários juntos de novo, participar das feiras, estimular os entes subnacionais, estados e municípios maiores, a terem relacionamentos com suas contrapartes. Então, para mim, é óbvio que a cidade de São Paulo e a cidade de Taipei têm tudo para sentar e conversarem sobre mobilidade urbana, sobre inserção tecnológica, sobre competição global, sobre uma série de coisas. Então, essas cidades, né, e os entes subnacionais. Isso porque alivia um pouco da pressão em cima do Itamaraty. A gente tem que começar a tratar estrategicamente. As associações comerciais, as associações setoriais têm também espaço para o setor privado forçar o governo a essa ação. Então, as políticas são nesse sentido. Aumentar a cooperação em ciência e tecnologia, eu acho importante. Nossos estudantes têm muito a aprender nas universidades de Taiwan. O pessoal de Taiwan tem muito que aprender aqui. Às vezes, a convivência, só a convivência entre pesquisadores, o professor Paulo, que está na universidade, sabe quanto que a convivência, um cafezinho, uma troca de ideia, de repente você encontra a solução para os problemas que você está tendo metodológico, que não está no seu campo, está no campo do coleguinha. Você encontra a solução no campo do coleguinha, tem lá, né? Por exemplo, eu sou de Relações Internacionais e foi na economia que eu achei soluções para achar os números que eu precisava. Então, quantas dessas coisas estão sendo subaproveitadas porque a gente não está levando isso a sério, sabe? Não está trabalhando isso como política de Estado. Agora, a opção brasileira de reconhecer a política de uma só China não acaba atrapalhando nessa aproximação do setor privado ou dos entes, dos pares do Brasil com Taiwan? Se tem uma coisa que diplomatas, eu acho que se tiver algum diplomata aqui que não se ofenda com o que eu vou dizer, são excelentes, é manter a ambiguidade em tudo que eles fazem. Então, eles podem dizer, nós continuamos apoiando a política de uma só China e acreditamos que a política de uma só China inclui uma Taiwan saudável, democrática. Aí você não fala independente, você fala, mantém o status quo de Taiwan. Você tem espaço, tudo você tem espaço com uma boa retórica e uma política bem preparada. O Brasil pode apoiar a política de uma só China e, ao mesmo tempo, como parceiro importante do governo chinês em vários órgãos, dizer para o governo chinês que uma invasão, uma aventura militar naquela região é muito prejudicial para os seus parceiros. Sabe?
É até importante, porque o governo brasileiro tem uma posição boa de oferecer bons ofícios, oferecer um espaço de negociação, oferecer espaço entre as partes, justamente porque tem interesse na paz na região, tem interesse na manutenção da paz na região. Sim. Mário, você tratou já um pouco disso, mas eu queria que você elucubrasse um pouco mais o impacto da estabilidade do Estreito, aliás, que é um dos temas do seu estudo, no preço das nossas commodities. É o mesmo impacto. Se tiver tudo estável no Estreito, nós conseguimos ampliar a exportação das nossas commodities. Por exemplo, Taiwan tem 23 milhões de pessoas para alimentar e o Brasil tem fazendas prontas para produzir essas coisas. Terras raras, ferro, ligas metálicas de vários tipos, muita energia no Brasil, muita água, muito espaço para crescer, muito espaço para receber investimentos também. Às vezes as empresas estão tendo muito lucro em Taiwan, e se esse dinheiro fica só naquela economia, é uma pressão inflacionária enorme. Então, nós temos um espaço para receber investimentos com segurança jurídica de que esse investimento não vai ser, né, cooptado, tomado pelo governo, essas coisas que um investidor se preocupa quando vai para outro país. Então, a estabilidade naquela região só traz coisas positivas para a economia brasileira, para a sociedade brasileira. Além do mais, o embaixador tocou nisso, é um mandato constitucional que a diplomacia brasileira se mantenha pela busca da paz, né? Então, nós temos interesse na paz naquela região. Agora, o próprio embaixador ele citou a existência de restrições diplomáticas, né, que ainda travam esse fluxo, né? O que seriam essas restrições? O não reconhecimento do status oficial de Estado traz limitações para essas relações, traz dificuldades de acesso, trazem muita dependência daquela pessoa ser especialmente afim, não traz perenidade para os projetos. Então, isso é uma coisa que nós temos que, também como sociedade civil, como um think tank, como fornecedores de embasamento para tomadas de decisão, trazer. O governo brasileiro precisa ter uma postura mais perene quanto a Taiwan e uma postura de longo prazo, pensando justamente na aproximação, sabe, diminuição dessas barreiras. Nós vimos, não é o escopo da nossa reunião aqui, mas nós vimos recentemente o cesseamento completo de uma visita de uma autoridade de alto nível do presidente de Taiwan a um país. Isso não pode acontecer. Sabe? No mundo que quer paz, no mundo que está vendo na Ucrânia, que vê diariamente em vários lugares do mundo, como são nocivas as guerras, como são destrutivas, como nada se aproveita daquilo, não podemos contribuir para ambientes que não sejam 100% da paz. Sim. Agora, a gente opera em déficit ainda, né, com Taiwan? A gente opera em déficit. O nosso era esperado, porque o perfil das nossas exportações são commodities, o perfil de importação é alto. Outro motivo pelo qual a gente tem muito interesse em manter a paz, porque cada aumento de preço desse, né, não quero parecer estruturalista, mas cada aumento de preço desse aumenta a quantidade que a gente tem que exportar das coisas que nós exportamos. E eu garanto que é um problema também para Taiwan, porque Taiwan também não quer ter diminuição de acesso, por exemplo, a produtos alimentares brasileiros com segurança, que não, sabe, que o Brasil não consiga bancar a importação e a exportação. Então, nosso caminho para equilíbrio, né, nesse esfera comercial. Nós temos déficit, mas temos uma corrente de comércio importante. Então, olhando por outro lado, mesmo com déficit, nós estamos com 8 bilhões de corrente, com isso tudo que eu falei, que limita. Então, nós temos um potencial enorme, inclusive para acesso a mercados, né? Se nós tivermos maior reconhecimento diplomático, nós com certeza teremos acesso a outros mercados em Taiwan para as nossas empresas. Sim. Agora, para esse ano 2026, não tem uma perspectiva de melhora, né? Não, os números não estão consolidados, né? Para fazer os estudos, eu trabalhei só com os números consolidados, por isso que foi o corte de tempo, porque, enfim, tem uns delays assim para o que eu queria de estatística, não, mas não me parece que esteja mudando drasticamente isso. E você vê diferença entre os dois projetos, ou os 3, 4 projetos que estão em disputa nesse ano, na relação com China? Tem muita retórica. Sim. Mas substância, eu acho que a gente ainda não chegou numa fase da disputa eleitoral que tem substância. Essa fase chega quando a gente começa a descobrir quem são os nomes, né? Aí a imprensa, que é o trabalho de você, vai debruçar sobre o que pensa cada um daqueles nomes, e eles vão participar de eventos setoriais, e a gente vai começar a entender. Enquanto as campanhas não existirem, e não existirem os nomes das pessoas que vão conduzir, é muito difícil para a gente. A gente tem aquelas linhas de tendência do tempo, né? Então, tendências que o governo Lula tem uma relação mais amistosa com a China, tendências que grupos ligados ao mercado vejam com mais preocupação irritar a China, mas também querem as oportunidades de Taiwan. E nós temos outros grupos que são extremamente minoritários na disputa, que pensam coisas que são muito difíceis de entender.
Mas, em linhas gerais, eu acho interessante que você coloca que é possível ter uma relação de Estado independentemente de governo. Acho que é essa a mensagem principal. É possível e é necessário que seja assim, até para dar espaço para o próprio governo atuar nos limites que o jogo impõe. Além do seu chamado sobre câmbio, você destacaria alguma outra coisa dos seus estudos? Eu destacaria como as crises, né, usando o linguagem comum, mas que essa crise aproximou também uma coisa importante, foi que a crise de 2020, né, todo o episódio do Covid, aumentou a parceria e comércio bilateral entre o Brasil e Taiwan. Isso quer dizer que, quando a coisa apertou, os produtos brasileiros eram muito importantes para Taiwan e os produtos taiwaneses muito importantes para o Brasil. Isso é um reforço de que é importante para o Brasil manter essa relação. Quando tudo mais estava complicado, foi ali que aumentou o comércio. Isso por quê? Porque os chips são extremamente necessários, a tecnologia médica, que o embaixador falou, é extremamente necessária, os alimentos brasileiros são extremamente necessários, as terras raras, os produtos semi-acabados, seja tubos de PVC, seja o que for, são muito importantes para o crescimento. Então, quando todo o resto parou, ali se viu que o necessário, o importante, o que não era vital, aumentou. Então, nós temos um momento de expansão. Ainda modesta, mas é um momento de expansão. Então, a gente pode trabalhar, ser procíclico nessa expansão. Agora, Omar, em relação a terras raras, é possível algum acordo específico? Essa é uma área que eu vou deferir para grandes especialistas. Terras raras são complicadíssimas. Eu tenho um grande amigo meu que trabalha com esse tema, e toda vez que eu converso com ele, o cenário é completamente diferente, porque passa pelo Congresso, passa por outros assuntos. Então, mas eles podem, eu garanto que é muito mais fácil acessar que se montar uma estação aqui no Brasil e tratar essas terras raras aqui no Brasil. Eu tenho certeza que o acesso é muito mais fácil, mesmo que seja exportação semi-acabada, pelo menos uma parte do componente ser feito aqui facilita muito. Sim. Ainda mais esse sendo o grande debate agora também do Trump com os Estados Unidos e aqui no Brasil, então acaba sendo um dos temas centrais esse tópico, né? É um dos temas centrais do mundo hoje. E uma grande oportunidade. Sempre há oportunidades nesses momentos de crise, e uma dessas é usar essas para conseguir novas tecnologias aqui, novas produções. Uma relação de amizade vai ser necessária, porque o Taiwan não vai investir no Brasil sem a certeza de que esse investimento será honrado. Então, tudo se amarra nesse mesmo ponto. Tá bem. Obrigado, viu? Nesse momento, a gente vai passar o microfone para perguntas e dúvidas sobre o que foi debatido aqui hoje, foi comentado. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, o Fernando está com o microfone e ele vai passar para que o Mário responda, ou o Caio, que a gente consiga fazer. Bom dia a todos. Minha pergunta é para o Caio. Belíssima apresentação, parabéns. Eu confesso que eu fiquei chocada com os números de Taiwan, com a grandeza, assim, com a expressão da economia deles. E quando você disse, Caio, que essa mudança, que antes um país, né, exportador de commodities pequeno passou a ser um país exportador de alta tecnologia, veio pela mudança de paradigma para um estado de conhecimento, né? Como que você, que é um profundo conhecedor do Brasil, porque eu te acompanho diariamente, sou sua fã, como que você imagina uma transição do nosso país para que a gente pudesse vir a ser, um pouco, pelo menos, parecido com Taiwan, na linha de ser uma sociedade do conhecimento? Bom, Júlia, acho que primeiro, obrigado, né? Que você falou. Tem muitas coisas a serem feitas e nós não estamos fazendo quase nenhuma. Mas, se a gente for pensar num receituário, para a gente se tornar uma sociedade do conhecimento, uma economia do conhecimento, tem que investir em conhecimento, coisa que a gente não faz. Ou faz mal feito, ou faz pouco, ou faz em valores insuficientes. Eu não tenho de cabeça o nosso investimento em educação no Brasil.
a nossa questão no Brasil, o Brasil investe assim quantias razoáveis até em comparação com outros países em educação, só que é um dinheiro mal investido, não tem avaliação de política pública, a gente coloca o dinheiro e não avalia se aquele dinheiro foi bem avaliado ou não. Mas, basicamente, para te responder, é ampliar investimento em educação e ampliar investimento em ciência, tecnologia e pesquisa. E a gente não está falando disso. Se a gente considerar Brasília, esses 2 ministérios são ministérios periféricos. O Brasil não está discutindo isso, o governo não está discutindo isso, o Congresso não está discutindo isso, o Supremo não está discutindo isso. A nossa agenda no Brasil está parada já desde meados do ano passado. Esse ano a gente não está discutindo nada relevante. É só ver qual que é a agenda. O ministro do Supremo vai, não vai, eleição. Então, acho que todo o nosso debate principal está adiado para 2027. E olhe lá se isso vai ser, de fato, retomado. Mas, basicamente, para te responder, para se tornar uma economia do conhecimento, é investir em conhecimento, produtividade. A gente não está discutindo produtividade, a gente está discutindo uma redução da jornada no ano eleitoral para tentar alavancar uma candidatura do governo. Não estou nem falando que eu sou contra a redução da jornada, estou falando que não é um debate racional. Em um mês, agora, na Câmara, que a gente vai conseguir fazer esse debate. O debate tinha que estar associado à produtividade, ver como que os outros países resolveram. Assim, eu fui ficando meio pessimista ao longo do tempo, eu tenho 47 anos, não sei se a convivência com o William Vac todo dia me deixou mais pessimista ainda, talvez sim, mas acho que está tudo meio errado, assim, A gente e estamos parados, dos grandes debates que o Brasil precisa fazer para avançar já desde o primeiro semestre do ano passado. Mas, para a gente virar Taiwan, a gente tem que investir em conhecimento, e educação, ciência e tecnologia. Acho que é por aí. Bom dia a todos. Há 10 anos eu tive o prazer de conhecer Taiwan. Fiquei maravilhado não só com a qualidade do capital humano, qualidade do bom atendimento, da simpatia desse povo que se coloca como o país de coração aberto, disposto a ajudar o mundo. Num contraponto que daqui do Brasil eu enxergo, enquanto a China continental procura investir em infraestrutura, Taiwan vem com investimento em tecnologia, não tanto em infraestrutura. E aí eu pergunto a quem fez esse estudo econômico, como é que vocês enxergam o futuro das exportações de commodities brasileiras para Taiwan, a partir do momento em que a gente vê que a China continental, por meio de meios não tão legais, tem comprado minas, fazendas, processamentos de proteína animal, portos, modais de transporte brasileiro, coisa que o Brasil demanda, e ela vem com seu capital a oferecer isso que nós precisamos. Ou seja, nós estamos utilizando, a gente está no modelo de unir o útil ao agradável. Nós precisamos desses investimentos em energia, renováveis, infraestrutura, como eu falei, escoamento de produção daquilo que o Brasil é amplamente conhecido como o celeiro do mundo, de um lado, e a China comprando tudo isso. Como é que vocês enxergam, num cenário de daqui a 10 anos, por exemplo, a continuidade dessas exportações de commodities do Brasil para Taiwan? Eu vou começar e Caio traz. Mas é isso. O que nós precisamos de investimento, toda essa parte de estrutura e escoamento. E quanto mais mercados nós abrirmos para produtos importantes do Brasil, menor a dependência de um especificamente. Então, por exemplo, uma crise na China hoje é uma crise no Brasil. Se o Brasil tiver mais mercados que comprem em volumes importantes, melhor acesso nossos fazendeiros vão ter. Mais incentivo nós vamos ter para ampliar a produtividade e tecnologia nessas fazendas. Então, terra é fator limitado, ou seja, ainda tem expansão de fronteira agrícola, mas vai chegar uma hora que
chegamos em todas elas. Tem que aumentar a produtividade dessa terra, tecnologia, aplicação de tecnologias na colheita para reduzir, por exemplo, perdas e danos, que é uma coisa que o agronegócio tem feito muito bem e pode ampliar muito mais. Perdas no transporte, ainda que são consideráveis. Né? Quem anda pelas estradas brasileiras sabe o que é dirigir na época de transporte de soja. É um bombardeio nos nossos carros o tempo todo. De grão em grão, né? Vai se perdendo alguma coisa considerável. Portos é uma estrutura que nós podemos fazer investimentos realmente para agilizar novos portos e ampliar a capacidade dos nossos portos. Então, acho que em 10 anos, se mantivermos uma campanha, uma política perene, nós vamos ter um mercado novo, acessado, e que pode ser a fonte de muito progresso em várias partes do Brasil que ainda não exportam ou que ainda não têm um agronegócio tão bem desenvolvido quanto outras. Né? O Brasil, a gente fala do agronegócio como um todo, mas tem partes do agronegócio que ainda são menores e artesanais, e talvez essas partes artesanais consigam também exportar produtos de mais qualidade ou de qualidade artesanal e de nicho para um novo mercado. Olá, eu queria saber sobre a questão da inteligência artificial. A gente percebe hoje que tem uma corrida, né, entre Estados Unidos, China, e sendo Taiwan um grande produtor de semicondutores, como é que fica Taiwan nessa guerra entre esses dois gigantes aí? Obrigada. Esse é, acho que, o melhor momento para quem produz semicondutores na história. Né? Nós estamos aí. Só olhar a avaliação, por exemplo, de mercado da NVIDIA, que fabrica, né, as placas de vídeo que são amplamente utilizadas nos modelos de linguagem. Nunca teve tão alta. Tem uma queda porque teve uma perspectiva de diminuição, mas ainda é um patamar absurdo. Memória. Hoje, quem for montar um computador hoje, quem tiver esse hobby de jogar eletrônico, sabe a dificuldade que é conseguir montar um computador hoje com preço racional. Porque memória está muito cara, placas gráficas estão absurdamente caras, chips, CPUs estão muito caras. Então, é um momento excelente para quem produz. Para o Brasil, é um momento também importante da gente conseguir garantir acesso a esses produtos. Se a gente quer desenvolver modelos de inteligência artificial no Brasil, nossos pesquisadores, nossas universidades, pesquisadores particulares, indústrias quiserem montar, eles vão ter que ter acesso a muito placa gráfica. Né? Não sei se você está tecnicamente falando, mas os modelos rodam quase todos em placas gráficas, quase exclusivamente fabricadas pela NVIDIA, quase exclusivamente todas feitas com os métodos de mais alta tecnologia lá de Taiwan, que eu recomendo, quem quiser saber como são feitas, é interessantíssimo, dificílimo conseguir fazer uma placa daquela e assistir aquilo, o que vai de física, o que vai de química, o que vai de engenharia de materiais, você começa a entender parte dos componentes do preço e a demanda muito alta. Então, eu acho que comercialmente vai haver parece que os números indicam que alguns dos modelos desses grandes concorrentes vão ser consolidados, mas a IA continuará sendo uma tecnologia importante para ser disputada. E se o Brasil quer disputar algum tipo de tecnologia dessa endógena, precisa ter acesso, precisa mais do que nunca ter boas relações com o Taiwan e ter acesso a esses produtos. Aí, com a vantagem adicional que o Brasil consegue produzir energia, que é o grande gargalo hoje para modelos de inteligência artificial e energia. Né? Todos eles consomem muita energia. Eu trabalho com adolescentes, no que eu falei antes, e eles brincam, toda vez que eles fazem alguma coisa em IA, eles falam, pronto, gastei metade da água do mundo, que é usada para resfriar, para fazer uma besteira. Mas é isso que eu estou dizendo. Precisa de água e precisa de energia, coisas que o Brasil pode contribuir fortemente se tiver outros incentivos para isso. Bom dia, meu nome é Beatriz Guimarães, eu sou presidente do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura, que é um hub só de mulheres empresárias e empreendedoras, e aí nós temos algumas curiosidades. Como está a participação das mulheres no setor produtivo, na economia e na política de Taiwan? E a outra é, qual a porcentagem de mulheres na área de inovação e tecnologia? Obrigada, muito obrigada. Nas famílias taiwanesas, sempre mandam mulher.
temos muito CEO nas empresas taiwanesas femininas. E uma coisa muito pode ser interessante para você, que Taiwan, na nossa lei, sempre tenta de proteger os direitos das mulheres na política. Temos cotas protegidas para candidatos políticos femininos. Mas, uma vez, nossos legisladores dizem é uma discriminação, não precisamos essa proteção, e tiramos isso. As mulheres têm muito poder no Taiwan. Rapidamente, antes de passar para a Paula, para a gente encerrar, eu quero avisar a todos que o Instituto Monitor da Democracia está promovendo um concurso de artigos, né? Vocês podem ver na capa do nosso site, e o concurso que está ativo nesse momento é Por que Taiwan é Importante. Então, ali temos premiações para o primeiro, segundo e terceiro colocado. O primeiro colocado é uma passagem para Taiwan. Então, eu gostaria que todos acessassem e divulgassem para as pessoas que vocês acham que têm interesse, se vocês têm interesse em inscrever, porque, como eu falei para vocês, o Monitor da Democracia tem a ideia de promover ideias. E a gente acredita que, promovendo esses concursos, promovendo discussões, nós conseguimos promover ideias que possam fazer diferença para o nosso país e para as relações bilaterais que o Brasil tem com diversas nações que são importantes e que são democráticas. O Monitor da Democracia só trabalha com países democráticos e com nações que respeitam princípios de direitos humanos e princípios que são consagrados na Carta Constitucional Brasileira. Então, queria passar para a Paula e acessem o nosso site, monitordademocracia.org.br. Bom, terminando a nossa manhã aqui agora, eu gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer ao Escritório Econômico de Taipei, que está aqui, a sua representação, o embaixador Benito Liao. Gostaria de agradecer a Beatriz Guimarães, como presidente do SEMEC, do Conselho da Mulher Empreendedora do Distrito Federal e vice-presidente nacional. Gostaria de agradecer às autoridades aqui presentes, às empreendedoras e os seus empreendedores, e agradecer a presença de todos aqui nesta manhã tão agradável. Muito obrigada por terem vindo. E agradecer ao Caio por ter se deslocado de São Paulo para cá, para vir nos prestigiar e contribuir com todo o seu conhecimento aqui com a gente, ao Mário, por ter realizado esses estudos. Mário, infelizmente, você é do Conselho, você não pode participar do artigo, tá?